Olá, pessoal! Hoje vamos ter uma aulinha aí sobre um assunto com bastante contradições, bastante críticas, né? Que é o uso de conversas instantâneas por aplicativo. Esses aplicativos aí que a gente usa no dia a dia e é inevitável, né? Essas conversas. Então, aplicativos como o WhatsApp, que é o mais comum, Skype, o Messenger e tantos outros, tá? Ah, quando a gente faz uso dessas conversas instantâneas, nós temos que ter noção de que elas têm algumas características próprias e que elas vão implicar no nosso dia a dia em várias coisas, tá? Como é inevitável o uso dessas conversas, nós temos que entender que ela é um meio de comunicação, então ela também vai fazer uso da língua e também vai interferir na língua, né, na dinâmica, né, da língua. E por isso que a gente vai ter essa conversa hoje, essa aula, né, sobre conversas instantâneas. Para isso, nós vamos analisar, né, de maneira crítica, como que isso acontece. Claro que não tem como a gente evitar essas conversas e, portanto, a gente tem que aprender a usá-las, né? Então, nós vamos tratar aqui, né, das conversas instantâneas como uma ferramenta de comunicação. E sendo uma ferramenta de comunicação, nós temos que perceber que ela vai possuir todos os elementos da comunicação necessários, né, para que ocorra essa comunicação. Uma dos elementos mais importantes aí, então, é a presença dos interlocutores, senão não vai ocorrer comunicação, né? Então, os interlocutores vão aparecer para nós aqui nessa simulação de conversa, por exemplo, que eu trouxe duas simulações aí para vocês, uma do gato como se ele tivesse uma conversa com o seu dono e outra do cachorro com o seu dono. Ela vai aparecer aí para mim como no posicionamento, né, dos balões. Então eu vou ter aí o balão da esquerda, da minha esquerda, por exemplo, na conversa do gato e do dono, eu vou ter os balões da esquerda, que é o interlocutor gato, e eu vou ter os balões da direita aí, que é o meu interlocutor dono do gato, tá? Eu vou ter a mensagem em si, então o que é, qual é a conversa, né? O conteúdo da conversa entre os dois. E aí eu vou ter também a foto desses meus interlocutores, então quando um abre a sua mensagem, vai aparecer a foto lá no cantinho, né, no início da tela, do seu interlocutor. Eu vou ter a indicação, então, de que o interlocutor está online ou qual foi o momento que ele visualizou, né, essa conversa. Eu vou ter também a data e o horário do envio dessas mensagens, né? A indicação de que essa mensagem foi recebida e foi lida, então ali naqueles dois certinhos ali, então eu vou ver que ela foi enviada e se ela foi lida, ela vai ficar a indicação em azulzinha, né, de que ela foi lida. Nós também vamos perceber aí que a linguagem nessas comunicações ela possui peculiaridades, né, particularidades só dela, e é justamente essa parte da linguagem utilizada que implica, né, na dinâmica da língua. Então a gente também vai ter que analisar elas, depois eu trago algumas outras simulações para que vocês percebam. Essas conversas instantâneas elas podem ser realizadas entre dois interlocutores ou também em grupos, né? Que são os chamados grupos aí que a gente cria para conversas, né? As pessoas em geral elas optam por esses aplicativos em razão da praticidade, né? Por exemplo, é muito mais fácil utilizar aí um aplicativo de conversa instantânea do que mandar um e-mail, por exemplo, né? Além delas serem escritas,
essas mensagens aí, essas conversas, elas podem ser realizadas através de áudios, através de vídeos, de fotos, de GIFs, de emoticons, de emojis e etc. Nós temos os emoticons e os emojis, né? Talvez as pessoas não saibam a diferença dos dois e por isso eu coloquei aqui um artigo, né, publicado na Tecmundo, que eles dizem: você sabe qual é a diferença entre emoticons e emojis? Foi um artigo publicado em 2019 por Ramon de Souza. Ah, então, ali, embora muitas pessoas achem que os termos se referem à mesma coisa, a verdade é que as palavras dizem respeito a conceitos que são bastante diferentes. Os emoticons foram criados em 1982 pelo norte-americano Scott Fahlman, que na época trabalhava para a Universidade de Carnegie Mellon. Fahlman propôs que os seus amigos uh, da instituição passassem a usar então o símbolozinho ali, né? Então são dois pontos, barra e parênteses para indicar mensagens cômicas e o parênteses ao contrário para representar recados sérios. Tendo se espalhado rapidamente pela universidade e posteriormente por todo o mundo, esses rostinhos foram apelidados como emoticon, uma junção entre as palavras emotion, que é emoção em inglês, e icon, que é ícone, né? Ou seja, um emoticon é uma representação gráfica de uma emoção feita através dos caracteres que você tem à disposição no seu teclado e nada mais. Eles eram e ainda são usados em locais em que você só tem texto para se comunicar. Já os emojis podem ser considerados uma evolução dos emoticons e são bem mais recentes. Eles foram criados na década de 90 por uma empresa de telefonia móvel do Japão. A grande diferença é que os emoticons são feitos no improviso, utilizando-se os caracteres comuns que costumamos usar no dia a dia. Enquanto os emojis são desenhos próprios e inéditos, tratados como extensões do conjunto de caracteres ocidentais usados na maioria dos sistemas operacionais da atualidade, o famoso Unicode. Eu deixei aí, então, uma imagem, né, do Fahlman ali, que exibe um emoticon, né, criado justamente por ele, tá? Se vocês querem pesquisar, é na Tecmundo, tá? E aí tem um artigo completo para ser lido. Quanto à linguagem utilizada, nós vamos ter aí, então, os emojis, as gírias, as onomatopeias, as abreviações. E aí é que a gente tem que perceber, né, como usar criticamente isso, com quem, o porquê, tá? Porque algumas vezes vai causar alguns problemas, né, para nós. Pode causar, né, alguns probleminhas. Aqui eu trouxe, né, uma simulação de conversa entre pai e filho, né? Então, como vocês podem ver, o pai não entendeu, né, o que o filho quis dizer. E aí na internet a gente tem várias outras simulações de conversa que acabam sendo até engraçadas pra gente, né? Mas isso nos mostra que nós devemos pensar, né, refletir em quais situações que eu devo adequar essa linguagem, né, dependendo aí qual é o meu interlocutor. Então, situações comunicativas. Pode ser uma situação mais informal se eu vou falar com o meu pai, com a minha mãe. Mas eu também tenho que ver que talvez eles não vão entender abreviações, onomatopeias, essa coisa toda, certo? Com os primos, por exemplo. Com os meus primos, eles são da minha idade, eles me entendem, então eu posso utilizar uma linguagem mais adequada, com mais onomatopeias, com mais abreviações que eles vão entender. Digamos que eu vou falar com o diretor, diretora da minha escola, eu tenho que utilizar uma linguagem mais formal, né? Digamos que eu vou falar com algum entrevistador, né? Com alguém que vai me entrevistar
um recrutador, né, para uma entrevista de emprego, eu já tenho que me dirigir a ele, principalmente como é a primeira vez, né, ou como é uma pessoa, né, que exige, né, um grau, né, de respeito um pouco maior, eu também vou ter que utilizar uma linguagem mais formal e esquecer um pouco essas abreviações, certo? E aí chegamos a um ponto chave, né, da nossa aula, que é o uso de notícias, né? Porque nessas conversas instantâneas aí por aplicativos, a gente também transmite e a gente recebe notícias, né? Essas notícias, gente, a gente tem que usar com muita cautela, com muita criticidade, pensando bem sobre aquilo, porque muitas vezes são passados para nós informações falsas, tá? A gente pode dizer que são as fakes, né? As fake news aí. E essas informações, elas transmitidas, né, via aplicativo, em geral, transmitidas por pessoas da tua família ou por pessoas que você tem uma certa confiança nelas, elas vão acabar parecendo muito mais verdadeiras, fica até difícil de você desconfiar dessas informações, dessas notícias, certo? Como esses aplicativos eles facilitam a conversa cada vez mais rápida e numa velocidade, né, que a gente nem tem noção de quanto se espalha para quantas pessoas, essas notícias elas acabam circulando muito rapidamente e elas podem prejudicar as pessoas, né, ou marcas famosas, ou mesmo roubar, né, teus dados, tuas informações, vírus no teu celular. Então, toda vez que você receber aí uma notícia, né, antes de repassar essa notícia, tenta identificar se ela não é uma fake, né? Então, eu trouxe aqui para vocês 7 tipos de fake news para que vocês também pensem, né? Quando recebem, pensem antes de repassar essas notícias. Primeiro, uma sátira ou paródia não quer necessariamente causar mal, mas pode enganar o leitor, tá? Um segundo tipo é falsa conexão. A chamada da notícia não condiz com o conteúdo apresentado, né? Então a manchete é diferente do conteúdo. Um terceiro tipo é o conteúdo enganoso, né? Então, o uso mentiroso de uma informação para difamar um outro conteúdo ou mesmo uma pessoa. Um quarto tipo é o falso contexto, então o conteúdo é verdadeiro, mas ele é compartilhado com um contexto falso. Um quinto tipo de fake, então, é o conteúdo impostor, usa-se o nome de uma pessoa ou uma marca, mas com afirmações irreais, por exemplo, aqueles que dizem que a marca está sorteando tal coisa, está dando alguma coisa, né? Um sexto tipo é o conteúdo manipulado, então o conteúdo é verdadeiro, mas foi manipulado para enganar o público. E um sétimo tipo é o conteúdo fabricado, então, informação 100% falsa e construída para causar algum mal e espalhar boatos. Aqui eu trouxe a opinião, né, então, do céu da Magic, o Antônio Borba, sobre essas fakes, sobre essas notícias falsas, né? Então ele diz assim: as fake news passam despercebidas, sobretudo quando são divulgadas por amigos e pessoas do círculo de relacionamento. É comum que as pessoas passem notícias adiante, muitas vezes até mesmo sem ler ou clicar, por falta de tempo ou por estar acessando via celular com pressa. Temos grande responsabilidade sobre o conteúdo que compartilhamos, portanto, é aconselhável sempre verificar a fonte, se possível, clicando, lendo, conferindo a origem da notícia.
O Google é especialmente eficiente para fazer isso e pode ser uma ótima forma de averiguar quando se trata de um factoide. Então, como a gente é responsável aí pelo que a gente posta, pelo que a gente repassa, então antes de repassar uma notícia, considere sempre a fonte. Então, clique fora da história para identificar, para investigar o site, a sua missão, o que ele tem a mais aí, né? Leia mais. Títulos chamam a atenção para obter cliques. Qual que é a história completa, né? Verifique o autor, faça uma breve pesquisa sobre esse autor, se ele é confiável, se ele existe mesmo de verdade. Ah, veja fontes de apoio, clique nos links, verifique se a informação oferece apoio a essa história. Verifique também a data. Então, repostar notícias antigas não significa que sejam relevantes para a atualidade, podem ser complicadas, né? Isso é uma piada? Caso seja muito estranho, pode ser uma sátira. Então, pesquise sobre o site e o autor antes. É preconceito? Avalie se os valores próprios e crenças podem afetar o seu julgamento, tá? Consulte especialistas. Pergunte a um bibliotecário ou consulte um site de verificação gratuito. Então, existem muitos sites de verificação gratuitos, tá? É só pesquisar no Google, por exemplo, o Lupa, tá? Então, toda vez antes de repassar uma notícia que você recebeu, olhe bem, não tem fonte, não repasse. Busque sempre a fonte original. Quem que publicou? Cheque o histórico dessa pessoa. Confira a data. Se tem muitos adjetivos, desconfie. Pesquise sempre outra fonte. Leia a notícia inteira. E se mesmo assim você continuar em dúvida, não repasse. Aí muitos podem dizer, eu não repasso, mas eu recebo muitos e gostaria de dizer, né, para a pessoa que isso é falso, que ela reveja, né, o que ela está fazendo. Então aqui eu trouxe um exemplo, né, de como que você pode avisar a pessoa que está te mandando de que aquilo pode ser falso. Além de ser uma atitude responsável, você não repassar essas notícias, também é responsabilidade, né? Uma atitude responsável, uma atitude de valor, você avisar a pessoa, né? Para que ela reveja as suas coisas, né? Então eu tenho aqui uma mensagem encaminhada, né? E aí a pessoa respondeu logo abaixo, né? Respondeu um interlocutor, respondeu para o outro. Pode não ser verdade, não achei nenhum vídeo relacionado. Esse site aí não é de confiança. Então, se você vai avisar outra pessoa, tu tem que ter noção que também tu tem que fazer com polidez, né? Tu tem que ser respeitoso e não apenas avisar de qualquer jeito a pessoa, tá? Então aí fica para vocês, né, como utilizar as conversas instantâneas com criticidade, com responsabilidade e principalmente aí o compartilhamento de notícias, né? Isso é de inteira responsabilidade dos usuários, né? E só os usuários que vão conseguir, né, facilitar aí as coisas para que elas sejam identificadas, tá? Ah, espero ter ajudado. Beijo no coração, paz e bem a todos.